O tema, Bendita Esperança. Uau, bendita esperança, tantas coisas para falar sobre isso. Enquanto eu orava e pedia do Senhor uma mensagem para compartilhar com vocês, para somar a tudo que será compartilhado aqui, eu me vi num dilema. Porque quando você trata de esperança, você está tratando com tantos outros assuntos, com tantas outras coisas, que fica aquela sensação de que não foi o suficiente, não foi o bastante. Aquela sensação que você ainda sairá desse lugar, mesmo com tudo que você irá ouvir, receber, ainda como não foi o bastante. Porque a esperança fala de algo bem mais profundo, de que é apenas uma espera. E eu quero começar tratando isso com vocês. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios e fixa aí, permanece com ela aí aberta em 2 Coríntios. Nós não vamos ler agora o texto, tá? Mas eu quero fazer uma breve introdução para vocês. Falar sobre esperança é falar sobre o sentido da vida. Não tem jeito. Quando você pensa em esperança, você fala de sentido, ou aquilo como aquele termo, aquilo que conhecemos como telos, né? Sentido, direção. Ou seja, como tudo quase em nossa linguagem, a expressão sentido da vida é um pouco metafórica, tá? E ouça isso com muito cuidado. Porque é uma metáfora de orientação, onde a vida é vista como algo que deve acontecer, mas que nos dá direção. Então, quando você fala bendita esperança, é algo que nos direciona, algo que está apontando ou nos conduzindo. Não é apenas um sentimento que você tem a respeito de algo ou uma expectativa. Envolve tudo isso. Envolve expectativa, envolve sentimento, envolve uma série de questões. É por isso que esperança está conectada profundamente com o sentido da vida. Porque sentido da vida não é ter algo para fazer que esteja providenciando significado. É algo muito além, né? Então, quando alguém afirma que a vida tem um sentido, geralmente nós ouvimos isso, né? A vida tem um sentido, busque um sentido da vida, né? É que a vida está apontando para algo. Alguém encontrou o sentido da vida, então, categoricamente, você está afirmando, a vida dessa pessoa aponta para algo. Perceba que não é só que ele encontrou algo que ele gosta. Perceba que ele não encontrou algo que ele está ali tendo um prazer em participar, em fazer, né? Geralmente alguém fala assim, encontrei essa pessoa e nessa pessoa eu encontrei o sentido da vida. Ou seja, a sua vida está apontando para aquela pessoa. E geralmente quando você perde isso, você perde o sentido da vida. Porque você estava direcionado, seu telos, a direção última estava apontado para algo. Então, em outras palavras, ter um sentido, ou ter uma direção, um alvo, pode existir aqui um apelo escatológico enorme. Então, sentido da vida tem um apelo escatológico. Não tem jeito. Tá certo? Quando você fala assim, olha, qual o sentido da vida, né? Lembro de um programa, eu não sei, talvez não, vocês ainda são muito novos, né? Mas tinha um programa chamado Provocações, com um âncora chamado Abu Janra, um filósofo. E cada final de entrevista, tem aí no YouTube, ele perguntava assim, fulano, o que é a vida? E as respostas eram assim, catastróficas. Alguns ficavam tentando tatear. E geralmente quando alguém respondia, de bate-pronto assim, a vida é isso, ele
voltava com a pergunta: fulano, o que é vida? Aí ele respondia, aí ele perguntava de novo: fulano, o que é a vida? Porque todas as respostas que nós temos na nossa existência, no nosso momento, sobre o sentido da vida, elas são insatisfatórias. Por quê? Porque em algum momento na história nós estamos deslocados da história. Então, costumeiramente, entendemos o futuro, como aquele que dá sentido ou direção para o presente. É muito comum você ouvir, e eu falo sobre isso, ensino escatologia já há muitos anos, inclusive isso é parte da minha formação acadêmica, falar que o que você crê sobre o futuro dá norte para você no presente. É muito comum, e em certo sentido isso é verdade, mas eu queria propor algo para você hoje, que é um pouco ousado, mas eu quero explicar, pelo menos tentar explicar para vocês. Vocês estão aqui? Está tudo bem? Quando o presente dá sentido para o futuro. É muito comum você ouvir: o que você pensa sobre o futuro dá norte para você no presente. Então, se nós cremos no retorno de Jesus, logo nós vamos organizar as nossas vidas dentro desse sentido, desse telos, que é o retorno de Jesus. Mas e a vida presente? E como nós vivemos? O que é a vida? E o que é o sentido da vida? Então, a minha proposta aqui está ancorada em duas realidades. E eu estou orando para conseguir chegar até a metade com vocês. Porque essa manhã, quando eu olhei, eu falei: gente, isso aqui dá uma conferência. Então, e eu não quero tomar todo o tempo, tá? E nem posso, tá certo? Mas eu quero que você preste bastante atenção, porque talvez essa mensagem aqui possa dar um norte para você, para as outras mensagens, ou eu posso complicar geral todo mundo aqui dentro. Por isso que eu falei, pode contrastar sem problema. Chega aqui e fala: olha, Aldair falou isso, mas eu penso assim. Tudo bem, legal, tá? Mas pode dar um chão para você caminhar, tá? Então, dependendo do teu ponto de vista e como você interpretar o que eu vou falar, isso pode dar um norte para você. Então, quando eu observo, segura aí, a Bíblia em 2 Coríntios, tá? Nós vamos ler e depois nós vamos orar. Eu estou dando uma introdução aqui, sou bem litúrgico nesse sentido, tá? Então, meus irmãos, há uma preocupação nos autores bíblicos em nos situar no espaço e no tempo. Quando você olha a Bíblia, a teologia bíblica, você observa que existe uma relação da questão das nossas vidas no espaço e no tempo. Por exemplo, os primeiros capítulos nos informam que nós estamos no tempo e no templo, a terra como um templo, e ele está expandindo. Então nós temos uma situação, nós estamos no espaço e nós estamos num tempo. E é impressionante como existe um esforço ali dos autores em nos comunicar isso, quem somos. E isso, inclusive, influencia na maneira como você observa a eternidade. Uma coisa que eu tenho observado é que nós falamos de eternidade, mas isso se torna apenas uma ideia ou um ideal na cabeça de muitos, que mexe com as nossas emoções. Tentamos explicar a eternidade, mas sem entender a nossa situação, onde nós estamos no espaço, no tempo, a nossa localidade. O conceito de eternidade se torna apenas um filme de ficção científica. É por isso que você observa nos cultos, às vezes, falar sobre a volta de Jesus, a vida eterna, todo mundo fica muito empolgado, eufórico, mas a segunda-feira vem como um balde de água fria. A vida começa a acontecer e parece que a mensagem do domingo que mexeu com o meu coração não toca muito as minhas realidades, a vida onde eu vivo, o que está acontecendo ao meu redor.
Eu tenho uma esperança, eu penso na eternidade, mas ao mesmo tempo eu estou deslocado. E tudo bem ter esse sentimento de estar deslocado, porque a vida é um pouco assim. Nós estamos numa jornada exilados mesmo. A metáfora ali bíblica, falar sobre aquele que não tem terra, ou que está à procura, a noção de peregrino é isso. As histórias bíblicas, o povo de Israel caminhando no deserto em direção à terra prometida, com aquele sentimento que não tem terra. Abraão, por exemplo, a jornada de Abraão em direção à terra da promessa, e chegando na terra da promessa, depois nos comunica aí o autor de Hebreus, que ele estava ali em suas terras como não fossem suas, porque o seu coração estava no lugar onde Deus era o arquiteto, o construtor. Então, esse sentimento de às vezes estar deslocado, desterro mesmo, é muito comum no coração humano. Isso está presente no coração humano, está presente na minha e na sua vida, mesmo crendo na volta de Jesus, mesmo crendo na salvação. Está ali, está presente, presente no cancioneiro brasileiro, no Nordeste. Você pega a literatura de Cordéis, está ali, tudo ali presente, na literatura brasileira. Você percebe que existe esse sentimento, aquela música, por exemplo, do U2, I'm still haven't found what I'm looking for, Eu continuo procurando o que eu ainda não encontrei. Está ali, está presente. Esse sentimento que nós não estamos no lugar do qual pertencemos. Mas existe um esforço assim, em situar as nossas vidas no tempo e no espaço. Então, o Novo Testamento está cheio de passagens que autores não somente querem nos situar historicamente, mas revelar a singularidade do evento de Jesus, para nos dar um norte nesse sentido. Okay? Encontramos textos falando que se cumpriram tal coisa, o próprio Cristo falando, pois todos os profetas e leis profetizaram até João, uma situação na história, falando sobre o derramar do Espírito, declarações diretas sobre o nosso momento, o nosso tempo, textos, por exemplo, em Hebreus 1 e 2, há muito tempo Deus falou por meio dos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou por meio do Filho. E separei aqui, 1 Coríntios 10, 11, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritos com advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então existe um esforço de nos situar nesse espaço, e nos fazer ter uma noção de tempo. A expressão paulina, e aqui um ponto muito interessante, últimos dias, e a palavra agora, a expressão mais agora, no material paulino, e vamos já ver isso, tem essa intenção. Então, perceba uma coisa, não é só o que você crê sobre o futuro, que organiza a sua vida agora, é a sua vida agora também, que faz sentido e dá sentido para o futuro. É como você está no espaço e no tempo, é como você está, o que você faz, é como você observa as coisas, o teu olhar para a humanidade, o teu olhar para a diversidade, o teu olhar para a igreja. A eclesiologia, ela é cosmológica em certo sentido. Então é importante você entender, sair dessa conferência, não só desejando o retorno de Jesus, mas entendendo que a forma como você vive, aponta sentido, pelo que você afirma sobre a eternidade e o retorno de Jesus. Nós não estamos aí apenas uma esperança para sermos salvos desse mundo. Olha só que interessante, vários termos teológicos estão ali presentes, que sinalizam um novo tempo. Nós ouvimos demais sobre um novo tempo, e às vezes a noção de novo tempo
cai como se novo tempo significa que agora eu não vou mais passar ou viver o que eu estava vivendo. Então todo mundo espera um novo tempo, como um sentido de satisfação ou até mesmo de pertencimento, ter todo o seu ser preenchido. Nós esperamos um novo tempo. Mas se esse novo tempo está sendo adicionado em pequenas gotas a cada dia e você não percebe? E quando você espera um novo tempo, Deus e os autores bíblicos querendo situar você no espaço e no tempo, para que você perceba que um novo tempo não é um momento que chega de surpresa, de uma forma extraordinária, mas pequenas gotas que são adicionadas à sua vida a partir dessa realidade cristológica, que façam com que você viva uma vida que aponta e dá significado para aquilo que você chama de esperança e eternidade. Por vezes nós estamos aí, meio perdidos nesse universo. Estou orando aqui para você entender isso. Porque talvez você pense, não, espera aí. Eu fiz um curso de escatologia que foi totalmente diferente. E talvez você já tenha até ouvido da minha boca algo, ou alguma escola, ou alguma faculdade teológica que eu ensinei. E eu não estou contrastando, não. Mas eu quero contribuir para a sua maturidade. Que você perceba de uma forma diferente. Então são vários temas teológicos que sinalizam um novo tempo. Vou listar aqui alguns. A teologia de Jesus como imagem de Deus e segundo Adão, por exemplo. A humanidade de Cristo, a encarnação. A igreja como nova humanidade. O que significa isso para você? Igreja como nova humanidade? O que significa ser uma nova humanidade em meio à humanidade? É um tipo de anjo? É um ser que é só espiritual, totalmente descompromissado com o mundo ao qual vivemos? Jesus e a igreja como um templo, né? O ministério do Espírito como sinal da promessa, como sinal do reino de Deus. E perceba que esse tema do reino de Deus está muito confuso ainda com o povo. Porque você percebe, por vezes alguém pensa que o reino de Deus é chegado em plenitude, tudo está em nossas mãos, e existe aquele desespero, aquela urgência de correr com tudo, porque agora só depende de nós. Deus já fez a sua parte. E Ele continua, e vamos afirmando, Deus é o Senhor soberano, mas agora é com você, meu irmão. Vai e faz, conquista o mundo, conquista as coisas, realiza, vai, conquista cidades. É muito comum esse pensamento. Está ali, é reino de Deus, porque o reino de Deus está aqui, nós devemos implantar esse reino. Às vezes statement ali, né? Missão da igreja está, igreja tal, uma igreja que faz tal coisa e implanta o reino de Deus. Está presente na nossa linguagem. Mas existe o outro lado também, onde você faz, se cansa e daqui a pouco você pensa, sabe de uma coisa? Não é bem assim não. Já cria assim, agora o reino de Deus estava aqui com Jesus, mas ele virá com Jesus. Por enquanto nós estamos aqui vivendo, esperando, mas o reino não está presente. Se está presente, está de vez em quando. Então nós estamos aqui numa expectativa para esse reino chegar com Jesus. Sem perceber, nós deixamos a ansiedade e esse sentimento de desterro, de exílio, direcionar o nosso telos. Para onde nós estamos indo? Ora, o reino está aqui, ora ele não está mais. A pergunta é, quem está certo? É reino agora? É não? Como fica tudo isso? E a promessa do Espírito, né?
Será que a vida dessa nova humanidade, mesmo que falhando no corpo da corrupção, não significa um reino, uma vida que dá sentido para a vida que nós anunciamos? Uma nova humanidade não é uma humanidade de salvos somente, é uma nova comunidade. E isso tem que estar em nossos corações. A realidade ou o benefício da nova aliança, a ressurreição e a inauguração do novo tempo. Eu preguei nessa igreja o encontro de Maria Madalena com Jesus, onde ela fala assim, Rabone, mestre, e ele fala, não me detenhas, não me segure. O olhar deve receber ou ter uma mudança com relação ao tempo, o espaço, quem ele é, uma maturidade. E aí, meus irmãos, por que ressaltar o presente? Perceba que eu estou na introdução. Por favor, Lucas, me ajuda. Se eu estiver passando do tempo, por favor, me ajuda. Quando eu perceber o povo levantando e indo embora, eu já sei. Mas por que ressaltar o presente? Vou te dar alguns pontos aqui porque eu quero ressaltar o presente e não falar sobre o futuro diretamente. Porque a tendência atual, e eu estou ciente aqui dos perigos e os limites de fazer essa declaração, sobre nossa cultura, mas é impossível não ser genérico aqui, meus irmãos. É impossível. Nossa sociedade é marcada pela ansiedade gerada por um futuro. Não tem jeito. Tá? Um futuro idealizado e desconectado com o presente. E aqui está um ponto que já serve como ponto da mensagem antes de ler o texto bíblico. Você ouve pessoas falando sobre a volta de Jesus, sobre novos céus e nova terra. Mas a sua fala do futuro está totalmente desconectada com o seu presente. E eu não estou falando só de testemunho, não. Você tem que ter uma vida, e essa vida testemunha o que você fala. Não, eu estou falando de todo o nosso olhar situacional, temporal, existencial. O conhecimento de Deus, em um certo sentido. Então, existe um futuro idealizado, presente na sua mente, no seu coração. Geração Z. Mileniais já eram assim, geração Z então, onde o futuro começa a ser algo tão idealizado que se torna utópico. E o meu desespero, na linguagem de muitos, sobre a volta de Jesus, é que eles estão pregando um futuro idealizado, mas não tem contato com a realidade de fato, com a vida como ela é. Sabe aquela história? Alguém está sofrendo, e você olha e fala assim, cara, segura aí, porque um dia Jesus vem, enxugará todas as lágrimas, e tudo isso vai passar. É verdade. Mas isso não tem que estar só na nossa linguagem como um futuro idealizado. Isso precisa ser encarnacional. Isso tem que estar na forma de pensar, ser, viver, como existimos, como as coisas acontecem. Então, nossa sociedade é marcada pela ansiedade gerada por um futuro idealizado e desconectado do presente. Na prática, por exemplo, de aconselhamento, muitas vezes, nós lembramos o que é real agora, e o desfrute correto do presente nos leva a um futuro não idealizado, mas uma ampliação não desconectada do presente. A volta de Jesus não está desconectada do presente. Então eu tenho uma notícia para dar para você.
Seu trabalho aqui não é só pregar salvação e esperar Jesus voltar. A sua vida está situada na história, mas presente, passado e futuro estão em uma realidade, onde isso tem que fazer sentido, dar sentido e conectar você com uma vida como um todo. Não ser vivido em fragmentos. Um outro ponto porque eu acho que nós temos que enfatizar o presente é que a passividade e o individualismo muitas vezes prefere o futuro. Sabe uma coisa? Nós somos passivos. Porque tudo está lá no futuro. Como é que você está lidando com certos sentimentos? Não sei, só sei que um dia... Como você está tendo que trabalhar angustiado, ou com sentimento de angústia, medo, decepção? Como isso? Nós vamos nos tornando passivos e jogando tudo para o futuro. Tudo para o futuro. Nos escondemos atrás dos medos, das inseguranças, e vamos jogando para o futuro. É por isso que o futuro está sobrecarregado e o presente sem significado. Está acontecendo isso, meus irmãos. Nunca falamos tanto sobre a volta de Jesus e nunca vivemos tanto sem significado. E é nessa hora que as coisas precisam entrar em ordem aí. Sabe, existe um questionamento, uma pesquisa, por exemplo, feita por milhares de cristãos num contexto distinto, onde eles pensam o seguinte: a pergunta é: o que Jesus veio fazer na terra? E a resposta: ele veio morrer pelos nossos pecados, para que possamos desfrutar no futuro de uma vida plena. Está errado isso? Não. O problema é quando isso resume tudo que nós temos que viver e ser, e é o entendimento da obra cristológica, histórica e da nossa situação. E aí o que acontece? Ele veio morrer para os nossos pecados, para que possamos ir para o céu, ou, agora virou moda também, rir dos irmãos que creem que vamos morar no céu. Aí o cara fala assim: não vai subir ninguém, porque tudo vai ser restaurado. Beleza, mas você continua vivendo sem significado. Você ri dos irmãos que crê que vão morar no céu. Então você crê que a terra será restaurada, que nós vamos viver aqui. Joia, também creio nisso. Mas e aí? E o presente? Onde você está situado nessa história? A obra cristológica está onde aí, meus irmãos? Onde você está? Então, a resposta certa está aí, mas ela está incompleta. Observe que há uma ênfase no que Cristo fez por nós. Ou seja, Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas está incompleta por quê? Porque quando eu leio o texto de Efésios 5, por exemplo, eu vejo que a morte de Jesus sinaliza um modelo de vida, não apenas um ato ao qual nós abraçamos, que nos levará para um lugar de deleite, descanso para sempre. A morte de Jesus não garante um futuro, ela organiza um presente, nos deixa situado no cosmos, no mundo, entre os mundos. E a vida cristã é assim. Nós estamos entre dois mundos, situados entre dois mundos. Um tipo de mundo com seus fluxos de morte, e um tipo de mundo que esperamos com sua vida. Mas esse tipo de mundo não é só um lugar onde nós vamos chegar, mas um jeito como nós vamos caminhar também. Você está entendendo? Então esperança, já percebeu que esperança está muito além
esperar a volta de Jesus, que irá resolver todos os problemas. Então, o individualismo e a passividade têm dominado os nossos corações. A morte de Jesus, o sacrifício de Cristo, é um modelo de vida. Não apenas um ato que nos salva, mas uma vida que é nos dada. E lendo essa manhã, me recordei essa manhã e adicionei aqui uma citação do Dr. Gordon Fee, teólogo que eu gosto muito. Inclusive, traduzi um comentário dele não faz muito tempo aí. Perguntaram, ele era professor no Regent College, e aí um dia perguntaram para ele no saguão da escola, né? Professor, se você tivesse que voltar ao ministério pastoral, o que você faria? Porque ele era só professor, não mais pastor, querendo que ele desse o significado, como você trataria isso, né? Em que você enfatizaria se você voltasse a ser pastor? Sendo um teólogo agora, você volta a ser um pastor. E a resposta dele, ele fala, minha resposta foi imediata. Não importa quanto tempo poderia levar, eu me empenharia em genuína paixão em ajudar o corpo local de crentes a estabelecer a compreensão de si mesmo como base na igreja neotestamentária, sendo uma comunidade escatológica. Uma comunidade escatológica. A igreja é uma comunidade escatológica, não porque só espera a volta de Jesus, mas organiza a sua vida como uma nova humanidade, tendo a cruz como estilo de vida. Que bom que eu ouvi um amém. Perceba, crer na volta de Jesus é muito bom, mas isso tem que estar ancorado em outras coisas mais. E agora nós vamos para o texto. Não vou começar a pregar não, tá? Eu vou dar continuidade. 2 Coríntios 5. Opa. Tudo bem aí, meus irmãos? Que bom. 2 Coríntios 5. Vamos ler do 5 todo, né? E aí, versículo 1 e 2 do 6. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nova habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestido, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer antes ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que o que se deve
e que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que a vossa consciência sejam também manifestas. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriar de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus; se conversamos e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando a nós assim, que se por um morreu, por todos logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam mais para si, mas para aqueles que, porque ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O ministério da reconciliação está presente, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, porque Jesus Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos, e que não recebeis a graça de Deus em vão, porque diz: ouve-te em tempo aceitável, e socorre-te no dia da salvação. Até aqui. Pai, eu oro que essa palavra penetre o coração dos meus irmãos, e que o Teu Espírito nos faça conhecer a exatidão dessa palavra, a profundidade que há nessa palavra. Obrigado, Senhor. Continua abençoando, enquanto eu tento aqui compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor, por meio do Espírito, compartilhou ao meu coração, mesmo de uma forma falha. Te agradeço em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, olha só, eu vou continuar aqui, tá? E eu quero que você entenda agora o ponto onde eu quero chegar, ok? Primeiro que esse texto aqui, eu não estou expondo o texto, tá? Eu não estou fazendo uma exposição do texto, até porque esse texto é bem difícil. A linguagem é um pouco obscura e a estrutura também é muito difícil. Mas nesse texto, nós temos o mistério de Paulo aqui sendo exposto, né? E eu quero te dar um contexto básico. Os irmãos de Coríntios tinham uma visão negativa do ministério de Paulo. Então Paulo explica para eles algumas coisas dentro desse contexto. E aqui, um tema importante que Paulo enfatiza é a reconciliação. A reconciliação é um ponto central para entender essa introdução que eu estou dando para vocês, sobre a nossa noção do futuro, a nossa noção do agora, apontando para o futuro. Então ele trata a questão da vida de Cristo e o ministério da reconciliação como um tema que é o tema da vida daqueles que fazem parte da nova criação. E você observa isso constante nas cartas paulinas, constante no texto sagrado. E aí eu quero que você atente agora para isso. Quando Paulo fala aos irmãos, agora em diante, de agora em diante, ele está dando o que aqui? Um apelo temporal.
certo? Você pode, por exemplo, acompanhar, mas por final, o 16, né? De agora em diante, ou a partir daqui, vocês precisam entender uma coisa. Existe um esforço da obra do Espírito em nós para nos situar na história. Não existe pregação do Evangelho desconectado da história. Então, perceba, você pode ter crise existencial, você pode estar confuso com uma série de coisas. O que o Senhor me chamou para fazer? Questão vocacional, isso pode estar presente na sua vida. Mas se você é alguém salvo em Cristo Jesus, que crê no Evangelho, que o Evangelho produz seu próprio significado, que é o retorno de Jesus. Então, você não apenas olha para o futuro como uma esperança, como tudo será resolvido. Quando você olha para você mesmo, seus irmãos em Cristo, como uma nova humanidade, e a forma como vocês vivem a vida cristológica, dá sentido à mensagem da esperança. Então, não existe desconexão temporal aí. O agora, o presente momento, nós temos um sinal, uma luz presente na vida da nova humanidade, que ilumina a realidade, ao qual nós podemos ver contrastes assim, absurdos, beleza e feiura, bem e mal, alegria e tristeza. Por quê? Porque a vida de Cristo nos reloca na história e nós vivemos entre dois mundos. E a vida que temos agora deve denunciar um mundo que não era para ser assim e anunciar um mundo que nós esperamos. O fluxo de morte desse mundo é denunciado pela vida da reconciliação da nova humanidade. Crer na volta de Jesus é assumir a postura de uma nova humanidade. Então, você não está apenas falando assim, olha, eu espero porque, olha, tem paciência comigo. Tudo isso só vai mudar depois que Jesus voltar. Não, peraí. Existe uma obra do Espírito no coração da igreja, que tem como sua principal missão apontar para Cristo. E ao nos depararmos com Jesus, e eu gosto dessa expressão que o Michael Green fala sobre a obra do Espírito. Ele fala assim, ó, o Espírito Santo trabalha como um holofote, focando de trás. Quando ele ilumina, você dá de frente com uma cruz e um crucificado. E ali, você não tem apenas a salvação da sua alma, mas agora o seu caminho na história. O seu caminho na história. Porque é exatamente na crucificação que nós temos reconciliação. E situados na história, nós somos reconciliadores. Ou seja, unidade não é um clamor da igreja para nós termos concordância em coisas que não são essenciais, ou concordância política, ou de tradição. É você entender uma coisa, que existe um ministério que é mistério no nosso meio, chamado reconciliação, que é o chão onde a unidade pisa. Nesse sentido, o futuro ganha sentido. Porque quando eu olho para a igreja, o que a igreja me transmite como sentido para o futuro, esperança, isso não me traz tanta esperança.
Eu espero um homem, eu espero Jesus voltar, que ele é judeu, vai voltar, o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, estabelecerá o seu trono para sempre, que é para sempre. Inclusive que hoje já está sentado num trono. Mas entenda, a vida desse homem, do Verbo encarnado, nos traz salvação para o sentido da vida. Então sua busca não é para descobrir qual é o seu ministério, mas para que o Espírito situe você na história. Reloque você na história, onde você olha para o seu passado, você olha para o presente, olha para o futuro, é como se agora eles estão o quê? Conectados. Você sabe que ainda não chegou a plenitude, mas que existe uma obra presente que nos dá uma entrada da plenitude. É por isso que nós não nos desesperamos, entramos em desespero diante dos fluxos de morte, porque através da vida da igreja é anunciado um tipo de mundo que esperamos. Nós estamos situados entre dois mundos, e se não compreendermos isso pela via cristológica, nós vamos daqui a pouco perder a esperança. E esse era o desespero do apóstolo Pedro. Segunda carta de Pedro à igreja, quando ele fala assim: olha, meus irmãos, cuidado, tudo que é necessário para que vocês vivam, tá? Segunda carta de Pedro, a partir do capítulo 1, vai embora, você vai lendo, 1, 2 e 3, assim, é essencial, uma carta essencial para os nossos dias. Ele fala assim: tudo que é necessário para que vocês vivam já foi entregue, já foi nos dado. Habita em nós o ministério da reconciliação. Habita no meio da igreja a vida de Cristo por meio do Espírito. Mas eu alerto vocês para uma coisa. E Pedro fala: eu quero despertar em vocês certas memórias, porque eu estou indo embora, tá? Estou aqui parafraseando Pedro. Estou indo embora. Daqui a pouco eu não estarei mais nesse tabernáculo. E Pedro estava com medo. Imagina o medo que estava no coração dos discípulos. Eles estavam morrendo, eram testemunhos do quê? Oculares. E agora ia ter um tipo de pessoas ali que não viram Jesus, mas que precisavam continuar com uma forma de vida e uma mensagem. Ele fala assim: ó, eu quero despertar vocês com certas lembranças, para que vocês entendam que crer na volta de Jesus significa viver entre dois mundos. As aflições, a dor, o desespero comunica algo sobre o presente, mas também anuncia o fim de um fluxo. Aí ele fala assim: cuidado com os zombadores. Porque qual o problema da esperança? É que a vida da esperança não é fácil. A vida na esperança não é fácil. Tem o diabo, a carne, as circunstâncias, uma série de coisas. A queda está aí. E tem hora que você olha e pensa assim: cara, será que Jesus vai voltar mesmo? Será que isso não é um delírio? Bem, se ele voltar, tudo bem, senão eu vou continuar crendo. E você pensa que essa crença, só pela crença, é uma virtude essencial. Engano. Porque, segundo Pedro, chega um zombador, e os zombadores oferecem para você um sentido. E aí você vai equacionar vários outros sentidos à sua jornada. Por isso que nós temos muitas pessoas que creem na volta de Jesus, mas vive e organiza sua vida na história como se isso nunca fosse acontecer.
seus medos, suas inseguranças, tudo que ele está fazendo está baseado naquela linguagem que o Pedro denuncia do zombador. Desde a época da criação, da época dos nossos pais, tudo continua do mesmo jeito, nada mudou. Então, vamos lá, vamos viver na vida. Quem sabe um dia é a mesma satisfação que alguns têm só por crer em Deus. Já viu? Fulano crê em Deus, eu creio em Deus. Que bom que ele crê em Deus. Mas o Tiago fala que o diabo crê em Deus. A crença na volta de Jesus tem que ser parte central do que é o Evangelho na sua vida. Então, meus irmãos, Paulo fala sobre esse horizonte da reconciliação, a nova criação. Ele está aqui com um esforço tremendo para situar os irmãos entre o eterno e o temporal, entre dois mundos. Ora ele fala assim, ó, as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Ora ele fala assim, ó, a vida no agora é Cristo. E a vida que você vive não é uma vida que você desejava ter, mas é a vida, porque é a vida que anuncia uma nova vida. Reconciliação. Bem, gente, eu não creio, por exemplo, que essa expressão nova criação, e alguns irmãos têm um maior problema com isso, nova criação. Nova criação conecta ao novo que você espera. Quem nunca ouviu aquela história? Esse é um novo na sua vida. Esse ano será um ano novo da sua vida. Aí você pensa, nossa, agora o ano da virada. É um ano onde eu vou realizar as coisas. Eu vou conquistar uma série de coisas e o ano é um desastre. E aí você fica nessa confusão. Eu entendo novo aqui como uma expressão de hipérbole, hiperbólica. É um contraste entre o velho e o novo. E aí, em Cristo, nós estamos em uma nova realidade. Por isso que a eclesiologia bíblica é um tipo de cosmologia. Ainda que não tenha um escopo cósmico, mas temos uma natureza cósmica. Então Deus não chamou você para viver uma ruptura total, mas uma vida de renovação. Por isso que você deve se envolver com o mundo, sem amar o mundo, porque você crê na volta de Jesus. É por isso que você olha para o mundo com os fluxos de morte, chora, mas no final você sorri. Porque a vida que você tem é a vida da nova humanidade, que não está mais rompendo com o agora e vivendo utopicamente com o futuro, mas que futuro, presente e passado estão unidos na vida de um único homem. Nova criação é o maior sinal de reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando. O que isso significa para você? Que Deus e Cristo, por meio do Espírito, está em você reconciliando. Por isso que passividade individual, individualismo, não podem ser característica da nova humanidade. E essa nova criação acontece por meio do Evangelho e é vivida na vida da igreja. Reconciliação trata-se de unidade. E Paulo fala muito sobre isso, Gálatas 6, né? Isaías 49, o profeta falando sobre isso.
Paulo, em 1 Coríntios, fala sobre isso. A questão, por exemplo, da ceia, do véu, dos dons, era uma questão social. A igreja está vivendo na mesma estrutura da sociedade, em volta da estrutura de um novo mundo, inaugurada pelo novo homem, o servo sofredor. Deus não chamou a igreja para criar uma sociedade paralela. Deus chamou você para ser o novo homem, construir uma nova comunidade no mundo presente que dá sentido ao novo mundo. Que dá sentido ao novo mundo. Esperança cristã não é um sentimento, uma empolgação com um evento futuro somente. É um engajamento com a vida no presente. Sabendo que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada, mas a glória que há de ser revelada ganha sentido na vida que temos. Meus irmãos, concluo isso aqui com algumas aplicações. Estou no tempo? Beleza, que joia. Espero não ter complicado os pregadores. Não sei quem, só o Lucas que está aqui, pregação. Não, pregadores. Pode desfazer, tá? Aplicações. Não precisamos escolher entre passado, presente e futuro. Não precisamos. Contudo, em alguns momentos, essa harmonia temporal, passado, presente e futuro, certamente será ameaçada. E fica mesmo. Tem momentos que nós ignoramos o presente e nós vamos começar a olhar mais para o futuro. Tem momentos que você ignora o presente e olha para o passado, por exemplo. O passado está norteando você. Tem momentos que você vai olhar para o futuro e você não quer nem saber do presente e nem mesmo do passado. Alguns, por exemplo, o presente é só uma espécie de karma gospel para o futuro. Viu? Estou aqui, não queria estar, não pedi para nascer, mas estou aqui. Ainda bem que foi encontrado em Jesus, estou esperando chegar esse dia, porque eu não aguento mais viver. Que triste, porque quem perdeu a sua vida em Cristo, ama a sua vida. Mas não ama a sua vida como se a vida dependesse de mim. Porque até a palavra diz, quem ama a sua vida, vai perder. Olha que interessante, que paradoxo terrível. Mas em certos momentos essa harmonia vai mesmo desconectar. E os desdobramentos são vários. Por exemplo, a ingratidão, a insatisfação com a vida que tenho, na espera de uma vida melhor, mostra que eu estou deslocado temporalmente e historicamente. E é impressionante como isso tem acontecido no nosso meio. E aí nós corremos para a espiritualidade como solução, não como a vida que temos que ter. E nesse sentido, meus irmãos, o tempo se torna um monstro. Tem muitas vidas que o tempo é um monstro a ser vencido. Mas na vida em Cristo, o tempo torna-se um amigo. Porque aqueles que habitam no tempo não são mais inimigos do tempo. Porque Cristo situou na história. O novo não é apreciado devidamente. Porque nós queremos um novo que vai mudar tudo. Só que o novo não é tão novo assim, quando você observa o passado, por exemplo, e vê que a cada dia uma gota do novo mundo é adicionada à sua história. À medida que o mundo se aproxima, o seu interior é tomado por essa realidade. Aproxime-se da igreja. Toque as vidas. Se você
vivesse na comunidade, a nova comunidade de Cristo, por exemplo, você não julgaria tanto, porque aquela criança grita tanto no louvor. Se alegraria com um casal que se reconciliou e que agora está louvando de mãos dadas. Você se surpreenderia com a coragem do adolescente que é ridicularizado na sua fé, na escola, e continua persistente. Você olhava para a idade e a velhice e se alegraria com a dádiva do que significa envelhecer. Você olharia para a distância, a rejeição dos familiares, choraria, se alegraria, por exemplo, com aquele irmão que foi diagnosticado com um câncer, que está erguendo as mãos e derramando suas lágrimas, agradecendo a Deus mesmo sem a cura. Se deleitaria com os primeiros passos de um filho que veio ao mundo, e espiritualmente, filhos que vieram ao mundo, chegaram ao mundo porque a igreja gerou esses irmãos em oração. Teria mais paciência com aqueles irmãos que estão tropeçando, que ainda estão vacilando dos seus pecados. Até porque a pressa não é mais o nosso foco, porque nós estamos organizados no tempo e no espaço. Você agradeceria os membros do louvor, mesmo com filhos e agenda, eles estão ali trabalhando, professores de criança. Perceberia que o seu chamado não é tanto para relevância, mas para fidelidade. Se você se aproximar mais dessa vida, você vai entender que Deus realmente está entre nós. E que você entende uma coisa, que Cristo em nós é a esperança da glória. Você viria nova criação e desejaria uma plenitude no futuro, mesmo sabendo que o agora é um reino que se pode viver no máximo no seu limite, mas que dá sentido para aquilo que esperamos. Não é só o futuro que dá sentido ao seu presente. Seu presente dá sentido ao seu futuro. Esperança é isso. É viver entre os dois mundos e saber que Cristo nos situou na história e no tempo.